E já de volta ao Vivo em Cores, obrigado pelo carinho, pela sua sintonia, pela sua audiência. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa programação. Hoje, falando sobre câncer de mama. Conosco aqui o doutor Renato Torresan, mastologista e ginecologista. Se tem alguém que entende, está aqui hoje. Te aproveite a oportunidade. Esse homem, a agenda dele é complicada, encontrou um tempinho para responder, para tirar, para dirimir todas as nossas dúvidas aqui no programa Vídeo Saúde de hoje. Doutor, aqui a pessoa mandou, é a Alessandra Azevedo, de Cruzeiro, São Paulo. Obrigado, Alessandra. Junto com o e-mail da Alessandra tem um WhatsApp também que eu já vou registrar. Ela tem 38 anos e tem muitos cistos, classificação BIRAIDS 2 e 3. Há probabilidade de virar câncer? Não há histórico de câncer na minha família. É a Alessandra Azevedo. E depois eu vou aqui, doutor, para o WhatsApp também aqui. Tem gente que está perguntando aqui, ó. Nossa amiga que mandou, a Edileuza de Barra do Pojuca, lá na Bahia. Obrigada, Edileuza. Ela gostaria de saber o que é, né, esse BIRAIDS 2 e 3 aqui, doutor. Ok, vamos lá, Alessandra e Edileuza. BIRAIDS é o seguinte, isso é muito frequente e acho que todos vocês vão ver isso, ler essa expressão nos laudos dos exames radiológicos, seja mamografia, seja ultrassonografia, seja ressonância magnética. Isso é uma classificação norte-americana, que existe, o médico quando está vendo, analisando as mamas, encontra alguma lesão, ou mesmo quando não encontra nada, ele classifica aqueles achados mediante esse sistema chamado de BIRAIDS. Para que serve isso? Para nos ajudar. Serve para inferir qual que é a suspeita para câncer, qual é a chance daquela lesão ser câncer, né? Então, essa classificação vai de 1 na prática 1 a 5, tem o 6, mas na prática 1 a 5, e uma classificação BIRAIDS 1 significa que as suas mamas estão normais, não há nenhuma alteração. BIRAIDS 2, quando existe alguma coisa na sua mama que foi encontrada, mas que certamente ela é benigna, por exemplo, um cisto. Não há possibilidade de um cisto ser câncer, então um cisto é uma classificação 2, ou seja, uma lesão certamente benigna. Uma classificação 3 é aquela onde a chance em ser câncer é muito pequena, em torno de 1 a 2%, e a classificação 4 e 5 são suspeitas e devem ser feitas biópsias. Então, a classificação existe para nos orientar como médicos, para orientar pacientes, orientar serviços de saúde como um todo. E direciona condutas, né? Ajuda a saber que paciente deve repetir o exame precocemente, que paciente deve fazer biópsia, que paciente tem que ficar despreocupado. Então, basicamente é isso. BIRAIDS 2 não tem nada de diferente na mama dela, nada preocupante. BIRAIDS 3 deve ter alguma lesão, que não é necessário fazer biópsia, cuja chance de ser câncer é mínima, mas que o médico dela com certeza vai pedir para repetir esse exame no intervalo mais curto, talvez em 6 meses. A Edileuza também está perguntando se sentir dores no seio é normal. Dor na mama é muito comum, é muito comum. Comum, primeiro, porque a mama é um órgão que sofre interferência das oscilações hormonais mês a mês da mulher que está naquele período fértil, né, entre a primeira menstruação e até a menopausa. Segundo, que é um órgão externo. Por ser um órgão externo, está sujeito a traumatismo, está sujeito a maneiras que você pode, às vezes, dormir, de dirigir carro, de fazer esforço. Você pode ter dor em regiões próximas à mama, mas elas são irradiadas para a mama, né? Então, tem uma dor na mama, né? O uso do sutiã, doutor, mais apertado, menos apertado, isso também influencia na dor? Olha, mulheres com mamas grandes costumam ter dor pelo próprio peso. E, às vezes, um sutiã mais apertado, um top, pode até melhorar essa dor, né? Agora, se for um sutiã muito apertado e que está levando a incômodo, também vai causar dor, né? Mas é comum, dor na mama é muito comum, senão é muito comum e geralmente não tem nenhuma relação com alguma doença mais séria, como o câncer de mama. Doutor, eu queria convidar o senhor agora, a gente vai assistir uma matéria, né, até muito emocionante, de uma pessoa assim, que descobriu a enfermidade, o câncer de mama, e olha o tratamento feito e a mensagem que ela deixa para todos nós. Vamos acompanhar com muito carinho. Para Deus, né? Que eu sempre queria ser mãe, né? Desde pequenininha a gente brinca, né? Que queria ser mãe. Eu falava, ai meu Deus, mas o que ia acontecer, né? Que a gente sempre pergunta. Que eu queria, assim, sair e tudo, e eu não tive nada disso. Eu não podia sair, porque eu tava doente, eu tava ruim. Então eu falava para Deus, já que
tudo isso está acontecendo, meu Deus? Então que meu menino venha, né, iluminado, venha cheio de saúde. Me chamo Silvia Maria Fontolan, tenho 29 anos, moro na cidade de Rafar. E com 21 anos eu fiquei grávida e com 5 meses de gravidez eu senti um caroço no meu seio, resolvi ir no médico e o médico fez o ultrassom, mamografia e viu que era câncer de mama. E aí ela começou a chorar, né? Porque lógico, né? Aí ela começou a chorar sem parar e aí ele foi falar comigo, né? Que ela estava doente, que ela acho que ia ter que operar, ia ter que tirar, né? O seio, tudo, né? E não sabia se ela ia poder ter um nenê, né? Mas aí viemos embora, naquele dia lá foi horrível, né? Porque a hora que você sabe, parece que o mundo vai acabar, você nem sabe mais o que você faz, né? Foi 6 meses de quimioterapia, depois foi mais 1 mês e pouquinho que eu fiz a rádio. Quando eu fazia as quimioterapias, essas horas que era quando eu sentia mais medo, porque parece que quando eu fazia as quimioterapia, ele parava de mexer. Eu sentia uma sensação, sabe, passava 2 dias, eu ficava tão ruim, mas tão ruim, que parecia que, sabe assim, o corpo fica tudo estranho. Parecia que a gente morre e volta, sabe, uma sensação horrível. Aí o meu pai e minha mãe passavam o fim de semana inteiro ajoelhado rezando. Porque, sabe, nossa, dava assim um desespero. Eu sentia aquilo, parecia que ia morrer. Essa era a hora difícil. Quando ela ia fazer as químios, ela chegava muito, muito ruim, né? Ela começava a chorar, aí a gente não sabia o que fazia, né? Aí eu e meu marido, a gente ajoelhava e começava a rezar. Não tinha o que fazer. Todo mundo, assim, ficou comovido, fizeram bingo para ajudar. Rifa, fiz bastante rifa. E também veio gente, eu lembro até hoje que uma vez eu fui atender, veio um homem que eu não sei nem quem é. Eu não conheço até. E, sabe, entregou dinheiro na minha mão. Eu nem sabia, sabe, num envelopinho. Sabe, acho que, sabe, tudo gente assim, né? Que queria ajudar. O meu filho nasceu sem problema nenhum, perfeito. É inteligente, esperto, não tem nada, graças a Deus. Eu já tinha certeza que ia dar tudo certo, porque eu pedi muito, né? Muito, muito. Então eu ia já assim, sempre pensando que ia dar tudo certo. Se eu não tivesse fé, eu não sei onde que eu ia me apegar. Porque tudo a gente pede, né? Tendo a fé, a gente acredita. Se eu não tivesse fé, eu não sei. Sentimento bom, né? De que Deus existe, né? Você pode pedir e Ele está sempre ali para atender, né? Porque não tinha outra pessoa. Nessa hora, não adianta, você pode falar para quem você quiser, mas não tem o conforto. O único conforto é Deus. Eu não conhecia as pessoas que vinham aqui. Então, como que eu ia agradecer uma por tudo, né, que eles estavam fazendo? Então, eu achei mais fácil pôr no jornal, né, que todo mundo vê. Alguns não, mas, né, foi comentando para poder. Então, daí eu escrevi que para Deus nada é impossível. No dia 5 de março de 2007, nasceu um lindo anjinho em minha vida, enviado por Deus, este Pai tão eterno que nunca desampara seus filhos. Meu filhinho Guilherme Mateus. Primeiramente agradeço a Ele, Deus, por ter me concedido a graça de meu filho vir com saúde e muito abençoado. Agradeço também
a todos que direta ou indiretamente me auxiliaram com as orações e doações. Simplesmente só tenho a dizer muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Eu tenho certeza que, assim como você está se segurando em casa ou está emocionado, a gente também se emociona porque é um milagre da vida, né? Isso, graças a Deus, acima de qualquer coisa, né? O milagre da vida, né? Deus seja louvado por esse testemunho, viu, Silvia? Parabéns. A gente viaja o Brasil inteiro, reza a missa da saúde, lida com essa realidade do câncer. A gente sabe que, ao receber uma notícia como essa, não é fácil para a pessoa receber. Claro, não é fácil para o médico dar a notícia, para o médico também é muito complicado, mas graças a Deus o apoio da família, a oração é fundamental e acima de tudo também o apoio da família, dos amigos, a oração, mas o tratamento, fazer certinho o tratamento. Eu sempre digo assim, o milagre acontece, Deus faz o milagre, Deus é o Deus impossível, sim, mas assim tem que fazer o tratamento, tem que seguir a orientação médica, viu, gente? É fundamental. Não é fácil para vocês também, né, doutor, quando vocês têm que dar uma notícia, porque junto com dar a notícia, vocês também já apresentam para a pessoa uma alternativa de tratamento, né, doutor? Né? Essa é uma situação muitas vezes difícil, né? Muitas vezes difícil. E até no primeiro momento as pacientes costumam não gostar muito da gente, porque somos nós que acabamos falando esse diagnóstico. Mas é importante, esse vídeo mostrou coisas interessantes, né? Essa força espiritual dela, né? Isso é fundamental no tratamento, isso a gente sempre coloca para os pacientes. O maior remédio está dentro de nós, né, doutor? A capacidade de acreditar que podemos. Né? E com certeza esse menininho, ele foi talvez um dos principais agentes disso. Claro, né? Quer dizer, dessa esperança, ou seja, exatamente. Ela não pensou nem nela, ou seja, nela, mas assim pela criança que estava vindo. Então isso que deu força daquela mulher guerreira que estava dentro dela. Né, doutor? Não é um tratamento simples, não é fácil. Nós como médicos, quando vemos um caso assim, sabemos já qual é o desfecho, ou temos uma ideia, então esse desfecho pode ser bom, né? Você tem uma ideia que vai ser bom, acho que é importante fazer transparecer isso. E quando a gente sabe que não vai ser tão bom, é importante realmente deixar essa mensagem de perseverança sempre, né? Porque isso ajuda muito o tratamento dessas pacientes. Não é fácil esse tratamento. Você vê, ela fez quimioterapia grávida, isso não é fácil. Como ela disse assim, né? Parece que eu morria e renascia, morria e renascia. Ela fez é um tratamento difícil, longo, pelo menos 1 ano de tratamento ao todo, entre cirurgia, radioterapia, quimioterapia. É uma situação muito difícil, delicada. E o nenenzinho sendo gerado, o nenenzinho vindo, exatamente, né, doutor? Exatamente. Mas a questão importante é o seguinte, o câncer de mama hoje, na grande parte dos casos, é uma doença muito bem controlada e curável. Graças né? a Deus. Né? O diagnóstico precoce é fundamental e talvez a arma mais importante. Né? Ela disse no vídeo, né? Eu senti um nódulo, fui ao médico, já fiz a mamografia e ultrassonografia. Mamografia com 29 anos, né? Quer dizer, o médico foi muito importante nesse momento. Ela não ficou naquelas filas de espera, não faz mamografia porque não tem 40 anos, não. Aquilo que eu falei no começo, tem uma queixa, tem que ser valorizada. Tem que ser feito o exame e feito o diagnóstico. Olha, Silvia, não sei se você está acompanhando, diretor, não sei se ela está acompanhando, enfim, mas olha, parabéns, um beijo para você, para o nenenzinho maravilhoso, teu filhinho Guilherme também, que Deus abençoe. Eu tenho um sobrinho chamado Guilherme, que Deus abençoe, parabéns à mamãe, o papai aí, os amigos, a família inteira aí. E venha um dia nos visitar, se é da região aqui, venha um dia nos visitar aí para trazer essa família, para a gente celebrar esse momento tão especial na vida de vocês, como também na vida daquelas pessoas que já receberam essa graça também. É bom demais. O doutor citou aqui, a espiritualidade é fundamental, por isso que aqui no estúdio, né, nosso cenário, atrás ali do médico, ali, pode dar um close, tem a imagem de São Peregrino, o protetor contra o mal do câncer, lá no cantinho, né, porque é o santo que também intercede, recebeu de Jesus, assim, tá, até falta dar uma pintadinha nele, etc. Tem até o maior aqui no estúdio, mas assim, a força da espiritualidade, esse é o protetor contra o mal do câncer. Mas vamos continuar aqui com a graça, parabéns, Silvia, Deus abençoe, parabéns por essa vitória, porque também você fez tudo certinho, ponto de vista emocional, psicológico, medicinal, né, espiritual, graças a Deus, Deus te abençoe, viu, querido, Deus abençoe. A Maria Olinda de Moura Pereira, de Timburi, lá em São Paulo, obrigada, Ana Maria Olinda. Eu fiz uma mamografia e deu presença de linfonódulos nos prolongamentos
axilares, bilaterais, de aspecto habituais. Gostaria de saber se precisa operar ou não, pergunta a nossa amiga Maria Olinda, doutor. Maria Olinda, isso é normal, né? Linfonodos são estruturas que nós temos, que fazem parte do nosso sistema imunológico, todos temos, né? Temos na axila, temos em várias regiões do corpo. Como você tem uma dor de garganta e aumenta aquelas ínguas embaixo aqui dessa região da mandíbula, etc., aquilo são linfonodos que estão aumentados, são estruturas que nós temos no nosso sistema de defesa imunológico. E a mamografia, muito frequentemente, pela incidência que ela é feita, aquela incidência lateral, ela acaba, você acaba podendo visualizar esses linfonodos da região da axila. Se eles têm o aspecto, quer dizer, a aparência, o formato de linfonodos normais, não há por que se preocupar, não há nenhuma indicação de cirurgia, de punção, de biópsia, absolutamente nada disso. Ô, doutor, aqui a Sônia Vital Magalhães, obrigado, Sônia, que Deus te abençoe, ela que é de São João Nepomuceno, Minas Gerais, obrigado, Sônia. Ela, uma situação aqui até delicada, doutor, ela faz exame todo ano, mas ela ouviu uma reportagem, leu uma reportagem que nos Estados Unidos é proibido fazer mamografia. Será, doutor? É só mamografia que é pedido ou tem outros exames também, doutor? A Sônia. Não, veja só, não, a mamografia é hoje considerado no mundo todo o principal exame na detecção precoce do câncer de mama. Mas veja só, uma coisa importante, os americanos fazem mamografia, fazem a cada ano, né? Essa informação deve ter alguma confusão. Mas veja só, o fato da mamografia ser o melhor exame para diagnosticar o câncer precocemente não quer dizer que seja um exame excelente. A mamografia tem falhas. Em algumas situações, as falhas são importantes. Aquelas mulheres que têm as mamas chamadas mamas muito densas, né? A mamografia falha, chega a falhar em 20% dos casos. O que é falha da mamografia? Existe doença e o exame não está percebendo aquela doença. Então, em situações como essa, o médico deve abrir mão de outros métodos que podem auxiliar a mamografia. O mais comum deles é o ultrassom ou ecografia. Importante, a ecografia não substitui a mamografia, em hipótese alguma. É um método auxiliar a mamografia. Em algumas situações mais específicas, existe também a ressonância magnética, um exame que nos ajuda muito em diagnosticar lesões que ficam lá escondidinhas, além daquilo que a mamografia nos mostra. Doutor, essa cidade deve ser maravilhosa, a cidade chama-se Passa e Fica, né? Passa e Fica, Rio Grande do Norte, olha que maravilha. Quem representa é a Maria do Socorro de Souza. Obrigado, Ana Maria do Socorro, Deus abençoe. Ela faz uma pergunta interessante. Doutor, um tumor benigno, ele pode se transformar em tumor maligno ou são naturezas diferentes? Pergunta a nossa amiga Maria do Socorro, doutor. Ok, passa e fica. Passa e fica. Vamos lá. O tumor benigno, ele pode se transformar em maligno? Pode, mas é um evento extremamente raro. Isso pode acontecer em 1 para 1000, em 1 para cada 10 mil casos. E geralmente são aqueles nódulos que a paciente tem há muito tempo e começam a ter um crescimento muito rápido, né? Um crescimento progressivo. Não é para levar em conta isso. O nódulo fez uma biópsia, é considerado um nódulo benigno, um adenoma, um fibroadenoma, etc. Aquilo é benigno, pronto. Não pense que ele pode se diferenciar em um tumor maligno, porque a chance de acontecer é tão pequena que isso acaba sendo irrisório, né? Geralmente, nódulos benignos, malignos, são doenças diferentes. O senhor citou no primeiro bloco, se não me engano, a questão familiar. Se tem, por exemplo, assim, a avó teve problema de câncer de mama, a neta vai ter, a mãe vai ter, como é que é essa linha, doutor? Tá. De todos os casos de câncer de mama, veja só, 70% dos casos são chamados de esporádicos. Se é o câncer esporádico, aquele câncer que ocorre com o passar da idade e que a mulher não tem ninguém na família com câncer de mama, câncer esporádico. Os outros 30% existe história familiar. E quando essa história é muito forte, é muito presente, aquelas famílias onde em toda geração há o câncer de mama ou câncer de ovário associado, o câncer ocorre em mulheres mais jovens que o habitual, nós podemos desconfiar que exista mutação em alguns genes, desses os mais conhecidos, BRCA1 e BRCA2. É um conhecimento ainda novo, de difícil acesso a esse exame pela população, independente de conveniada ou pacientes que utilizam o sistema público, mas é um conhecimento que está cada vez mais presente, se conhece muito mais. Então, aqueles casos onde a história é muito, muito marcante, podemos até chamar de câncer hereditário, mas existem aquele câncer chamado de familiar, onde existem casos na família, mas não é tão marcante a história dessa maneira.
Por isso que é importante você, mãe, você, neta, pergunta se na tua família tem, porque também é um dado, não para se alarmar, pelo menos para considerar, viu? E com essa informação, vou chamar mais um intervalo, depois desse VT emocionante que a gente viu. Vamos tomar um copinho d'água aí e a gente volta respondendo aí a sua pergunta, o seu questionamento. Ainda não li a sua pergunta, por quê? Porque você não fez. Aproveite esse intervalo e faça. Escreva pra gente. O Vídeo Saúde volta já só para você.